O governo Jair Bolsonaro completa 300 dias e há muita discussão sobre o futuro do Brasil a partir do novo governo. Eu já mencionei aqui de diversas vezes que nós temos, vereador Felipe Francismar, um debate que está deslocado das reais necessidades da população brasileira no que se refere às reformas estruturais, no que se refere à geração de empregos, ao retorno da economia para um patamar de geração de riquezas suficientes para devolver o Brasil a uma posição de protagonista entre os países que prosperam. Mas o debate está deslocado porque há uma discussão permanente sobre as declarações do presidente e dos seus filhos. Então, nós temos o presidente e seus filhos produzindo fatos, factoides, e a população discute, a imprensa repercute, a oposição ataca, e, ao mesmo tempo, aí, paradoxalmente, é a boa notícia. O governo Paulo Guedes, que parece que ser dissociado, vereador Maguari, do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro está numa cruzada de costumes conservadora. A cruzada econômica, ela é de competência do ministro Paulo Guedes, associado, nesse caso, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também ao presidente do Senado, Alcolumbre, o que tem dado uma estabilidade muito grande e segurança aos mercados, à economia, aos setores econômicos. São boas notícias a geração de empregos, a retomada de geração de empregos do atual governo. Também boas notícias a menor taxa de juros da história recente do Brasil, ou seja, fazendo com que o dinheiro seja aplicado necessariamente na produção, nas empresas e não na ciranda financeira. Essa é uma boa notícia para a geração futura. E nós temos também hoje o maior leilão de pré-sal de petróleo da história da humanidade, embora o leilão de hoje tenha sido frustradas as expectativas, na medida em que 2 dos 4 campos não tiveram propostas. Mas, mesmo assim, foi um sucesso, que gerará uma receita próxima a 80 bilhões de reais, o que representará um alívio nas finanças públicas. A reforma já iniciada no governo Temer, no que se refere à PEC dos gastos, também a reforma trabalhista, associada agora à Lei de Liberdade Econômica, associada agora à reforma da Previdência, as discussões avançadas sobre a reforma tributária, as discussões iniciais no que se refere à reforma administrativa. E agora a discussão sobre um redesenho federativo trazido pelo ministro Paulo Guedes, no que se refere à redução do número de municípios do Brasil, mais de 1.000 municípios, havendo uma possibilidade de fusão em decorrência de municípios com menos de 5.000 habitantes e que não geram 20% das receitas que seriam necessárias ao seu autossustento. Todas essas notícias revelam que nós estamos passando pelo maior momento de reformas da história política recente no Brasil. Algo inusitado e passando, vereador Gilberto Alves, dentro de uma tranquilidade das relações entre executivo e legislativo. Algo também não antecipado, vereador Felipe Francismar, na medida em que o atual governo não tem base parlamentar. É como se você estivesse vivendo algo que as pessoas não poderiam entender como possível. O presidente não tem base parlamentar e o seu programa econômico avança. Então, nós temos, parece que, um regime dual, fático no Brasil. Um presidente que discute os temas todo dia, modificando e fazendo com que
todas as notícias girem em torno da sua palavra, das suas afirmações, e, por outro lado, um ministro da Fazenda como se fosse um primeiro-ministro dentro de um regime dividido com os presidentes da Câmara e do Senado, fazendo com que nós tivéssemos praticamente um sistema semi-parlamentarista em curso. Isso revela uma tranquilidade maior para todos nós que estamos preocupados com a retomada do crescimento econômico do Brasil, que possa fazer com que esse país volte a gerar riquezas. Afinal de contas, independente de posições partidárias, todos nós estamos no mesmo barco. Ou este barco nos leva ao desenvolvimento, ou todos nós naufragaremos juntos. Muito obrigado, senhor presidente.